Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que todos vocês tenham tido um excelente fim de semana. Meus irmãos, na nossa reunião dessa semana, ela está baseada no texto de Esther, capítulo 6 ao capítulo 8. Ele é a base de toda a reunião. E neste vídeo, como de costume, vamos fazer uma análise e uma preparação de algumas joias espirituais que podemos encontrar e estar comentando nessa parte. Esperamos que todos vocês possam tirar bastante proveito com o auxílio desse vídeo na sua preparação. Aproveitando, pedimos que aqueles que não forem inscritos se inscrevam nesse nosso novo canal, deixem um gostei, compartilhem nossos vídeos, que isso irá ajudar o nosso canal e também outros irmãos que irão preparar os joias espirituais dessa semana. Vamos iniciar o nosso vídeo. Muito bem, antes de fazermos a primeira pergunta, vamos ler o texto base dessa pergunta, que se encontra no livro de Esther, capítulo 7, versículo 4, que diz assim: Pois eu e o meu povo fomos vendidos para ser exterminados, mortos e destruídos. Se apenas tivéssemos sido vendidos para ser escravos e escravas, eu teria ficado calada. Mas essa desgraça não deve ser permitida, pois causará prejuízo para o rei. A pergunta: em que sentido o extermínio dos judeus causaria prejuízo para o rei? No sentido que os 10.000 talentos de prata que Amã havia prometido seriam muito menos rentáveis ao tesouro do rei do que a riqueza que poderia ter sido gerada se Amã tivesse planejado vender os judeus como escravos. A execução da trama também teria significado a perda da rainha. Agora, continuando, com base na leitura completa de Esther, capítulo 6 ao capítulo 8, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? E a primeira joia, irmãos, podemos encontrar no capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Naquela noite o rei perdeu o sono. Por isso, ele mandou trazer o livro dos registros históricos daqueles tempos e o leram para o rei. A lição: vimos aqui que naquela noite o rei não conseguiu dormir, e é muito provável que tenha sido Jeová quem causou essa insônia nele. Isso nos ensina que quando deixamos as coisas nas mãos de Jeová, descobrimos que suas soluções para os nossos problemas são melhores do que qualquer coisa que poderíamos ter feito. Agora, a outra joia que analisamos aqui se encontra no capítulo 7, versículo 3, que diz assim: A rainha Esther respondeu: Se eu achei favor aos seus olhos, ó rei, e se for do agrado do rei, o meu pedido é que poupe a minha vida, e a minha solicitação é que salve o meu povo. Esther, capítulo 7, versículo 3, a lição. Observamos que Esther lidou com esse assunto delicado com sabedoria e tato, usando persuasão. Isso nos ensina que, diante de situações difíceis, se algum dia precisarmos expor um problema sério a alguém ou até um familiar, é muito importante que sejamos pacientes, respeitosos e sinceros. Continuando, encontramos mais uma joia no capítulo 7, irmãos, agora o versículo 10, que diz assim a leitura: Assim, penduraram Amã no madeiro que ele tinha preparado para Mordecai, e o rei se acalmou do seu furor. Esther, capítulo 7, versículo 10, a lição. Só existe um fim para uma pessoa orgulhosa, e a Bíblia diz que é a sua queda. Notamos nesse versículo que Amã acabou sendo pendurado no próprio madeiro que ele, de maneira maldosa, havia preparado para Mordecai. Isso nos ensina que devemos procurar evitar ao máximo ter esse tipo de característica ruim, que é o orgulho, pois em toda a história Jeová nunca abençoou pessoas assim. Ao contrário, elas só tiveram tristes consequências. Muito bem, agora entrando no capítulo 8, temos uma joia espiritual que encontramos nos versículos 7 e 8. Diz assim: Então o rei Assuero disse à rainha Esther e a Mordecai, o judeu: Já dei a Esther a casa de Amã, e o mandei pendurar no madeiro, por causa da sua trama para atacar os judeus. Escrevam agora um decreto em nome do rei a favor dos judeus, conforme acharem melhor, e selem-no com o anel de selar do rei,
pois um decreto escrito em nome do rei e selado com o anel de selar do rei não pode ser anulado. A lição: Assuero deu a autoridade e poder a Ester e Mordecai para fazerem uma nova lei que permite aos judeus lutar em sua defesa. E isso foi feito. Isso nos ensina que nós hoje também podemos e devemos apelar às autoridades governamentais e aos tribunais para nos proteger de nossos inimigos. E percebemos que, com as bênçãos de Jeová, muitas batalhas importantes já foram vencidas nos tribunais hoje. Agora, ainda no capítulo 8, vamos ver o versículo 17. Podemos encontrar outra joia espiritual. Em todas as províncias e em todas as cidades, aonde quer que chegassem a ordem do rei e o seu decreto, os judeus se alegravam, exultavam, realizavam banquetes e comemoravam. E muitas pessoas de outras nações se declaravam judeus, pois tinham ficado com muito medo dos judeus. A lição: notamos que muitos que eram de outras cidades tornaram-se judeus ou se declararam judeus. É evidente que consideraram o decreto de Assuero como um sinal de apoio divino a favor dos judeus. Da mesma forma, hoje, nós que fazemos parte da grande multidão, quando seguimos lealmente as orientações do corpo governante e procuramos estar unidos na adoração pura a Jeová, mostramos por palavras e ações que acreditamos que Jeová está apoiando e usando esses homens leais para nos orientar. Queridos irmãos, e essas foram as 6 joias espirituais que encontramos na leitura dessa semana, que está no livro de Ester, capítulo 6 ao capítulo 8. Mais uma vez, agradecemos pela sua atenção, pelo carinho com o nosso canal. Esperamos de coração que esse vídeo possa ser um auxílio na sua preparação e que, com as bênçãos de Jeová, você consiga dar bons comentários na sua congregação. Chegamos agora ao momento, conforme falamos no começo desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe um comentário caso você encontre outra joia que não colocamos aqui. Saiba que isso vai ajudar outros irmãos também na preparação. Compartilhe nossos vídeos, deixe um gostei, que isso vai fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais e vai fazer com que esses vídeos cheguem a mais pessoas, mais irmãos. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Que Jeová continue abençoando cada um de vocês.